gente, tudo bem? Olha aqui eu e o Buck, o boca de caçapa mais lindo do planeta Terra e também o mais fedorento. Gente, tá fedendo demais. Vai lá, Buck. Pois é, galera, hoje eu pus aqui o meu blazer para bater um papo ali, cara a cara, com a doutora Rita Ferreira. A doutora Rita Ferreira é psiquiatra e ela é do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. É enorme o nome, mas é para vocês verem que a mulher é top, né? Então, eu fui conversar com ela sobre uma questão muito importante que atinge, na verdade, homens e mulheres de diferentes fases da vida, desde a infância, hoje, passando pela juventude, pela meia-idade, pela velhice, mas para falar especificamente da depressão na meia-idade. E a primeira pergunta que eu fiz para ela, e a partir daí ela vai falar mais sobre a depressão, é o seguinte: a depressão, ela é frescura? É assim, se você tiver força de vontade, você consegue superar a depressão? Vamos ouvir o que ela tem para dizer? Vai aí, doutora Rita. Depressão é doença, né? Ninguém escolhe ter depressão, como ninguém escolhe ter diabetes. Depressão é uma doença que, como não é palpável, não existe, não tem um exame que você de fato objetivamente faça e aí você possa demonstrar que essa doença existe. No imaginário popular, muitas vezes fica sendo frescura, falta de vontade, falta de força de vontade, né? Pessoa que está querendo um pouco de moleza da vida. Não é nada disso. Depressão é uma doença e é uma doença do humor que traz muito sofrimento. Então é muito importante que as pessoas entendam isso e que quando tiverem alguns sintomas, não pode ser só um, é óbvio, porque um ou dois todo mundo vai ter de vez em quando, mas quando tiver algum sintoma, procure ajuda, isso é fundamental. E quais seriam esses sintomas? Bom, é um problema do humor. O que é o humor? Humor é aquilo que colore a vida. Então, para o deprimido, a vida não é colorida, a vida é cinzenta. Ele perde a vontade de fazer o que sempre fez, ele perde a vontade de viver, ele perde o prazer, ele fica, na grande maioria das vezes, ele vai ficar triste, ele vai se isolar socialmente, às vezes até da família, vai largar os afazeres, vai ter muita dificuldade para desempenhar o seu dia a dia como sempre. Então, depressão é algo que faz sofrer muito quem tem, não é de maneira alguma uma frescura, um chilique, né? E é muito importante que a gente se conscientize disso. Na meia-idade, é comum em todas as idades, mas na meia-idade a depressão tem alguns fatores desencadeantes a mais do que em outras idades. As transformações, as mudanças hormonais, hoje se fala tanto da menopausa quanto da andropausa, essas mudanças hormonais são fatores que pesam muito no surgimento de uma depressão. E é tão perto da menopausa, da andropausa, a mudança dos papéis sociofamiliares. Então, é nessa idade, é na meia-idade, geralmente, que os filhos saem de casa, seja para estudar ou se casam mesmo, né? Então, se uma pessoa se dedicou muito aos filhos, ela vai sentir aquela famosa, que todo mundo chama de síndrome do ninho vazio, né? Mas ela sente que ela perdeu. Se ela sempre foi mãe, ela deixa de ser, não que ela deixe de ser mãe, mas ela deixa de desempenhar aquele papel no dia a dia. Então é muito importante que as pessoas procurem ajuda. E ajuda em geral, ajuda é através do medicamento, é através de uma vida saudável, atividade física é muito importante como um preventivo para a depressão, uma alimentação saudável, uma psicoterapia, meditação, arte-terapia, musicoterapia. Então, tem uma gama de possibilidades, inclusive a medicação, né? Então, casos de moderados, às vezes até casos leves mesmo, muitas vezes vão precisar do remédio e o remédio não vicia, né? Então você vai usar o remédio enquanto você precisar dele e geralmente esse uso não vai ser por menos do que 2 anos. Então você vai ter um tratamento com uma duração mínima de pelo menos 2 anos e aí vai se tentar
tirar a medicação. Se isso for possível, ou seja, se ao diminuir a dose você não tiver uma recaída dos sintomas, aí a gente vai tirar a medicação. E se esses sintomas reaparecerem, a gente vai manter essa medicação por longo tempo. Mas não há nenhum problema em tomar antidepressivo pela vida toda. Viu só? Captou a mensagem? Então, a ideia é procurar um psiquiatra, conversar, ver o diagnóstico que ele vai fazer. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que toma medicamento para depressão. Eu tomo antidepressivo há alguns anos. E eu não tenho nenhum problema em dizer isso, sabe por quê? Hoje a questão da depressão é tão séria. Você vê, nos Estados Unidos, não, minto. Na Inglaterra, tá até rolando uma campanha grande sobre isso, que tem gente, assim, dos mais diferentes espectros, tipo Lady Gaga e, assim, Príncipe Harry, Príncipe William, a princesa Kate Middleton, falando sobre as questões da saúde pública envolvendo a depressão. Então o assunto é sério, gente. E, olha, não adianta querer, assim, achar que a pessoa ali tá fazendo corpo mole e tudo mais para ficar deitada, para ficar na moleza e tal. Que às vezes não é bem isso. Pode até ser que tenha isso. Mas quando a pessoa tem depressão, a coisa é muito mais séria, tá bom? E aí, qualquer dúvida, qualquer assunto que você queira que a gente aborde aqui no Pirações, manda um e-mail para mim, piraçõesdameidade@gmail.com, lembrando que não tem C cedilha nem tio, porque e-mail não tem C cedilha nem tio, e entra no Facebook, tá bom? Um beijo grande, até a próxima. O Buck foi embora porque o Buck tá fedendo demais. Tchau!